Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Hoje, a minha convidada é Itanaína Reichmann, que se formou em Direito na Universidade de Salvador em 2015. Itanaína produziu uma monografia intitulada Limitações às vontades procriativas de cunho eugênico praticadas no embrião e reprodução humana artificial. Uma análise à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. E esse é o nosso tema de hoje. Itanaína, muito bem-vinda aqui ao Monotemático. Desde já a gente agradece pela presença e parabeniza também pela sua pesquisa. Obrigada, eu quem agradeço, na verdade, e também parabenizo pela iniciativa, já torcendo para que venham próximas edições divulgando excelentes trabalhos. Bacana. No seu trabalho, você fala muito de eugenia, fazendo um apanhado até histórico mesmo do termo. Aí eu quero que você me diga assim, o que de fato é eugenia, destacando a eugenia negativa, a eugenia positiva que você pontua lá na pesquisa. Esse termo eugenia realmente ele não é muito conhecido, até no campo do direito nem todo mundo tem acesso. Em geral, eugenia dá uma ideia de bom nascido, de boa linhagem, de boa descendência. Divide-se a eugenia em negativa e em positiva, conforme a finalidade. Então, por exemplo, a eugenia negativa, ela pode ser tanto por uma finalidade terapêutica, quanto uma finalidade de não transmitir determinadas características ao descendente. Já a eugenia positiva, ela dá aquela ideia de transmissão de bons genes, de boas características, conforme o desejo íntimo de cada um. Sempre ligado mais a um ideal de aperfeiçoamento, de melhoramento. E também no seu trabalho, você fala dos limites éticos e jurídicos relacionados às práticas seletivas, embrionárias, motivadas em ideais de melhoramento da espécie humana. Quais foram os limites que você destacou na sua pesquisa? Um limite que a gente não poderia deixar de falar é realmente do direito à vida, reconhecendo que o embrião ele é fonte que origina a pessoa. Então não tem como não resguardar a vida do embrião. Outro limite é a dignidade da pessoa humana, porque embora a jurisprudência do STF tenha afirmado que o texto constitucional dirige a dignidade da pessoa humana para a pessoa nascida, não existe uma pessoa que anteriormente não foi um embrião. E agora a gente vai para o quadro Nota de Rodapé. Itanaína, o Nota de Rodapé é um espaço em que eu quero que você fale um pouquinho sobre o processo de produção do seu trabalho, se houve alguma dificuldade, alguma coisa curiosa. E aí, como foi para você? O processo de confecção foi um pouco árduo, porque realmente aqui no Brasil nós não temos tanta fonte falando da eugenia. Então, eventualmente, tive que recorrer a fontes estrangeiras, por não ser realmente um tema disseminado aqui, principalmente no âmbito jurídico, que a bioética e o biodireito ainda não estão tão incorporados como disciplina. Há uma certa reserva de considerar como um não direito, como algo mais filosófico. Então, você vê que dentro do próprio corpo jurídico há uma espécie assim de... não seria uma rejeição, mas ainda não completamente se incorporou. Mas tirando isso, minha orientadora, a professora Ana Tereza, foi sensacional, deu todo um suporte. Então, toda a metodologia de estabelecer um cronograma é fundamental. Aí também vai muito da disciplina de cada orientando, de seguir as etapas, apresentar a versão do primeiro capítulo, corrige, devolve. Você nunca está satisfeito, mas tem uma hora que precisa parar, porque tem que entregar o TCC, tem que defender. Então, não adianta o tempo inteiro. Corrige. Poderia ter botado mais isso. Então, realmente, essa foi assim a grande dificuldade. Muito bacana. E esse foi o nosso quadro Nota de Rodapé. Itanaína, quando a gente fala em eugenia, é impossível não pensar no nazismo, nas experiências nazistas lá. E no seu trabalho você traz assim que os Estados Unidos tiveram até influência para a Alemanha nesse sentido, Eles tiveram práticas eugenistas bem antes da Alemanha. E você também fala do Brasil,
né, que o Brasil implementou assim, algumas práticas eugenistas. Aí eu quero saber como é que se deu esses ideais aqui dentro do nosso país. Bom, Raulino, a eugenia realmente ficou muito marcada pelo nazismo, mas como você bem lembrou, os Estados Unidos foram quem implementou o primeiro processo bem-sucedido de esterilizações compulsórias, um projeto realmente eugênico. Aqui no Brasil, esse movimento ele foi incorporado muito pelas elites. Inclusive, Monteiro Lobato ele fez, determinada feita, uma carta dirigida a Renato Kell. Renato Kell ele foi o presidente da Sociedade Eugênica de São Paulo, em 1918. E na carta, Monteiro Lobato ele foi muito direto, dizendo que a humanidade ela era como vinha, precisava de poda. Então, aqui no Brasil, que nós somos essencialmente miscigenados, essa miscigenação ela é vista realmente de uma forma pejorativa, no sentido de que deveria haver um branqueamento da população brasileira. Você recorda, por exemplo, o personagem Jeca Tatu, que é fraco, doente. Então, essa era a visão do povo brasileiro que precisava, para a elite da época, de um movimento eugenista. Tanto é que tivemos, nesse período, inclusive, movimentos, desfiles, incentivando e premiando o nascimento de crianças já eugenísticas. Rapaz, imagina, né? E também você cita lá o começo da personalidade humana. Aí você traz 3 teorias, né, que embasam aí essa questão. É a natalista, a personalidade condicional ou concepcionista imprópria e a concepcionista. Aí eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma delas. Bom, essas teorias que visam explicar o começo da personalidade humana, o que é que acontece? O nosso código, a nossa legislação, ela adota realmente a teoria natalista, de acordo com a qual tem personalidade jurídica a partir do nascimento. Só que põe a salvo, que quer dizer, ela resguarda direitos do nascituro, que é aquele ser que ainda está em gestação, normalmente direitos patrimoniais sucessórios. A teoria da personalidade condicionada, ela vai dizer que não, que desde a concepção tem reconhecimento de direitos, porém há uma condição que é o nascimento com vida. Já a teoria concepcionista vai dizer que desde a concepção, desde a fusão dos gametas, se tem uma personalidade jurídica. Não existe menos pessoa, mais pessoa. É pessoa desde que foi concebida. Então, Itanaína, a gente está chegando aqui no final do programa, né? Agora a gente vai para as nossas considerações finais. E eu quero saber, assim, o que te motivou a tratar desse tema? Bom, eu tenho 2 sobrinhos gêmeos. Na época, minha irmã ela mora na Alemanha. Ela se submeteu realmente às técnicas de reprodução humana artificial, diante da dificuldade que ela tinha, né, de conceber os filhos. Foi bem sucedida, os meninos já estão aí hoje, acho que com 4 anos. Então, a minha principal motivação foi essa, além, claro, do amor pela bioética, essa vontade de querer interdisciplinar cada vez mais a medicina, a biologia com o direito, mostrando que o direito ele deve sim refletir essa evolução científica, os anseios sociais. Então, a motivação foi essa. Bacana. E o que representou para você fazer essa pesquisa? Essa pesquisa, para mim, foi muito particularizada, tanto por essa questão da minha irmã, quanto pela minha família. Eu sou descendente de alemão, então é inequívoco, né, que tem esse estigma. Então eu queria desmistificar um pouco isso, mostrando, olha, eu sou descendente de alemão, mas eu não compactuo com esses ideais nazistas, com os projetos eugênicos, mas ainda assim deve-se ver que a eugenia ela não pode ser de todo negativada, não. Porque tem aquela questão realmente do benefício terapêutico. Ficou muito mal vista a eugenia aqui no nosso país, como ela foi incorporada. E o que ficou de aprendizado para você? De aprendizado realmente ficou essa questão, né? De que a eugenia ela é muito estigmatizada, mas que a gente deve ver um viés positivo quando relacionado àquele benefício terapêutico, inclusive de terceiro. E também a questão de proteção do embrião,
porque há um equívoco em sempre a gente perguntar o que é o embrião? É pessoa ou é coisa? Embrião é embrião. Ele tem que ter um estatuto próprio de proteção. Então, realmente, o que ficou para mim de aprendizado foi nesse sentido. E para que as pessoas que estão assistindo Itanaína possam ler o seu trabalho, onde é que ele está disponível? Olha, o trabalho está disponível na biblioteca da Unifax. Atualmente, o campus de Direito ele fica ali próximo ao Salvador Shopping. Então, a biblioteca está lá, é acessível. Qualquer um pode ter contato com esse trabalho. Ah, muito bacana. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado. Parabéns pela sua pesquisa. E o nosso programa está terminando. Até um próximo monotemático com mais um TCC em questão. O trabalho de Itanaína foi um prazer muito grande, porque Itanaína, sobretudo, partiu, né, para uma escolha de um tema que é um tema interessante, um tema que não é repetido na área jurídica, né, um tema que, sobretudo, representa um desafio, que é a eugenia, né, tratar isso normativamente hoje é um desafio. Eu vinha pesquisando sobre o tema e Itanaína, ela me veio com a proposta de tratar isso em sede de graduação, né? Então, os temas relacionados a biodireito e a direito médico são sempre temas muito novos e que isso também contribuiu, né, para a qualidade, para a excelência do trabalho dela. Itanaína foi uma orientanda extremamente dedicada, comprometida, né, que cumpriu as etapas importantes de um TCC, de uma monografia, e, sobretudo, levou a sério o processo, produzindo um trabalho para ter o êxito que ela teve, né, na própria banca. Os próprios avaliadores, ao mesmo tempo, sinalizaram o quanto era importante ela ter escolhido um tema que não era um tema em constante, né, produção científica, porque esse tema realmente é um tema que foi trazido recentemente para discussões em termos de bioética e direito médico. Então, Itanaína cumpriu as etapas, né, com muita qualidade, muita dedicação, e para mim foi um prazer poder orientá-la.